Fechou. Então, pessoal, bem-vindos. A gente vai fazer hoje um link-off e a ideia é a gente falar aqui sobre os rumos da agilidade em 2023, né? O que será que nos reserva? O que a gente precisa estar antenado? Como está por dentro do que está rolando aí no mundo do ágil, né? E conseguir entrar em 2023 com tudo. Então, a minha ideia, esse é o último encontro do ano, né? A gente vai voltar só em janeiro, então esse é o último almoço aqui de 2022, mas eu quero, então, acho que é um tema que tem tudo a ver. O que vocês vão fazer? Vocês vão agora, aqui no meio, vocês vão ver que tem um campo para você escrever o tópico. Então, pensando nisso, né? Quais os desafios, rumos da agilidade para 2023? O que você vê, né, de dúvidas, de provocações, de medos, de aspirações? Então, o que você perguntaria aí sobre esse tema? Então, você escreve aqui em cima onde está Add New Topic. Você vai escrever, por exemplo, o Safe é ágil? Não, estou brincando, mas qual vai ser a tendência de framework em 2023? Isso poderia ser uma possibilidade. Eu vou adicionar o meu. Aí todos vocês podem adicionar o que vocês têm aí de desafios para 2023. Pode ser o que estudar, quem seguir, né? Mas o que vocês têm aí de desafios no ramo da agilidade para 2023? Só a única coisa, gente, tentem ser o mais específico possível e caso o seu tópico seja voltado, eu vou pedir para você dar uma pequena explicação dele, tá? Então, só se preparem para isso, quem colocar os tópicos aqui. Tipo assim, como melhorar o engajamento do time? É interessante a gente entender o seu cenário. Então, se for o tema mais votado, aí eu vou chamar a pessoa para dar uma breve introdução do que significa. Boa, agilidade fora da TI, boa. Foco em design organizacional. O Scrum Master vai deixar de existir? Boa pergunta, hein? Aprofundar nas métricas de entrega. Inteligência artificial na agilidade, essa é boa, vou precisar da ajuda dos universitários aí, hein? Mais alguma? Podem colocar aí seus desafios e dúvidas e anseios para 2023. Nossa, tem bastante gente aqui, boa. Ah, framework. Gente, quando alguém chega para mim e fala, Thiago, estou estudando esse modelo, quer entrar? Minha primeira resposta é não. Né? Não quero mais nada novo, assim, chega de framework. Mas vamos ver, será que tem alguma coisa nova? Papéis atomizados. Ó, esse se prepara que você vai ter que explicar para a galera o que é. Estourou a bolha da agilidade? Legal? Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir agora para votação. O que acontece? Vocês vão perceber que cada um de vocês tem 3 bolinhas aqui. Então, vocês vão agora, dentro desses tópicos, eu até vou pedir para todo mundo cessar de colocar mais contribuições e coloca dentro do tópico, é só clicar em Vote. Então, desses tópicos que estão aqui, deixa só eu ver, eu vou juntar, ó, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou juntar esse qual é o framework com qual vai ser a tendência, tá? Só deixa eu ver se eu sei fazer merge. Ah, eu tenho que selecionar? Sim. Ó, eu ainda estou apanhando aqui. Bom, vamos deixar como está. Qualquer coisa. Ah, eu tenho que fazer o top. Não, deixa quieto, vai. Então, gente, 3 votos aí para cada um. Depois eu aprendo como fazer merge aqui no Lean Coffee Table. Então, podem fazer seus votos, eu também vou fazer os meus. Eu vou parar de compartilhar só agora, apesar de que vocês vão saber meu voto de qualquer jeito. Ah, esse eu gostei. Muito boa, Carolina. Esse eu acho polêmico, acho que é legal.
Quero fogo no parquinho. Aí sim, hein? Então escolham aí os tópicos que vocês mais gostam. Vamos lá. Legal? Então vamos dar mais um segundinho aí para todo mundo votar e aí a gente já vai começar a discussão. Aqui em cima ele fala quantos votos você ainda tem. Eu vejo aqui que ó, o Eduardo tem votos, a Ju tem votos, Sidney ainda tem votos. E aí, enquanto todo mundo termina de votar, ó, e quem já votou, não esqueça, segue a Agilers lá no YouTube, tá? Inclusive, essa gravação estará lá em breve. E quem ainda não está no nosso WhatsApp, entra lá para ficar por dentro de tudo que está rolando, tá? A gente tem um grupo onde a gente comunica, inclusive quando sai a gravação. Então, esses dois links que eu passei agora, não deixa de fazer, tá bom? Vamos lá, então, eu vou clicar aqui, ó, Start Discussion, e aí ele vai juntar agora, ele já formou nosso link off. Então, como que vai funcionar? Eu vou puxar um tópico, e aí ele vai pedir um tempo. Eu vou configurar 8 minutos inicialmente. Não, vou colocar 6. Aí a pessoa, então, ó, quem escreveu o papel do Scrum Master vai deixar de existir, você vai ter que fazer o Jean, tá vendo? Uma breve introdução, não precisa dar 1000 detalhes, mas um minutinho aí de introdução. E aí, quem quiser contribuir para o tópico, levanta a mão aqui no Zoom. É só dar um raise hands. E aí a gente vai chamando na sequência. Tudo bem? Então, conforme o Jean estiver falando, se você tiver algo a contribuir, já dá um raise hands, porque a gente vai enfileirar as pessoas e vamos chamar em ordem de fila, tá bom? Aqui embaixo, ó, no lado da esquerda, vocês conseguem colocar ações e aprendizados. Então, teve um insight, teve alguma coisa, uma referência, alguém falou um livro, podem colocar aqui do lado. E quando eu colocar o tópico, vocês também vão poder comentar nele. Então, eu vou arrastar, colocar aqui os 5 minutos. Aí, Jean, você explica rapidamente o que você quis dizer. Apesar de já ser autoexplicativa, mas é bom, Jean. Qual que é a sua dor aí? Fala aí, pessoal, boa tarde também. Esse tema, acho que tem sido um tema, assim, papel do Scrum Master, do Agile Master ali, acho que tem sido bastante relevante com a crescente da parte de produto, com o pessoal de produto está crescendo bastante, e aí muita gente, muitas empresas, o que eu tenho visto, pelo menos a galera falando bastante na comunidade, é essa dúvida, cara, Scrum Master vai existir, não vai? Muitas empresas começaram a tirar o papel de alguns Scrum Masters e botar pessoal de PO para fazer algumas coisas Boa. ali de Scrum. E até mesmo por ter bastante times maduros, o pessoal tem falado, o time está muito maduro, a gente não precisa mais de um Scrum Master. E aí é uma Tá. dúvida em geral, assim, do pessoal, né? Então, Legal. Ó, então gente, quem tiver experiência prática sobre isso, algo a contribuir, é só levantar a mão e a gente vai chamando. Como ninguém levantou ainda, eu vou levantar a minha e eu começo. Mas quem quiser acrescentar, levanta. Ó, o Carlos já está Ó, então, vou dar a minha opinião. Eu acho que não vai deixar de existir o papel em si, mas eu acho que vai ser refeito. Essa coisa de ser Scrum Master, PO, Agile Coach, eu acho que meio que vai surgir algo novo. Tá? Então, não que o Scrum Master ou o que ele faz vai deixar de existir, mas talvez o papel em si seja revisto. Porque hoje, antes o Scrum falava, né? O PO não pode ser a mesma coisa que o Scrum Master. Essa era uma regra meio que uma das únicas que o Scrum colocava. Mas eu acho que isso cai por terra. Eu acho que hoje a gente tem que saber que papéis esse time precisa. Precisa ter um Scrum Master? Então vamos ter. O time é maduro o suficiente? Não precisa? Então não vamos ter. E uma coisa que o próprio criador do Scrum tem falado é que o Scrum Master não precisa ser um papel fixo. Qualquer pessoa pode fazer o papel dele. Então, pode ser algo rotativo, só que precisa ser feito aquele papel, né? Mas vai lá, Carlinhos, não vou me alongar muito. Eu acho que isso conversa bastante com o outro tópico que eu tinha colocado, né, de atomização de papéis. É isso, porque tanto o PO quanto o Scrum Master, eles acumulam vários papéis, né, seja outro nome, agilista, etc. Por exemplo, de facilitação, a questão de guardião das métricas, alguém que olha para o fluxo, etc.
Então, eu acho que é muito disso que o Ti pegou, né? Tipo, porque esses papéis menores, eles podem ser exercidos por várias pessoas no time. E é isso que acontece se a auto-organização, né, for de ponta a ponta ali, principalmente. Então, é claro, né? Aí, organizações que dispõem disso, né, não vão ser muitas. Pelo menos eu não vejo no Uhum. mercado. Até porque as de maturidade, entre aspas, alta no Brasil são poucas, assim, e a nível de auto-organização, são poucos cases que eu conheço, tipo K21, Senko, é, enfim. Então, eu acho que vai no futuro, mas para 2023 eu acho que ainda é muito cedo, assim. Talvez a questão de não se usar o termo Scrum Master, eu acho que é viável, né? Porque as pessoas estão cada vez mais agnósticas aos métodos, né? E que é positivo. Porque não adianta se abraçar um método se ele não serve para o contexto. Por exemplo, no meu contexto, a galera está muito preso ao Scrum, sendo que muitas premissas que são mínimas, básicas, né, para que o Scrum rodasse liso, não são atendidas. Então, não é o método mais adequado ali para se trabalhar com, né? E aí eu faço adaptações ali, aqui, ali, né? Mas as mudanças, né, tem que ser graduais também, senão a galera tem a resistência, né? Enfim. Surta. Vai lá, Carol. Oi, gente. Bom, compartilhar uma experiência que eu tive, né? Então, eu estava numa empresa que a gente começou ali a partir, né, para digitalização, e aí eu senti um pouco meio que um desespero, assim, da empresa de falar que é digital, que é Scrum, que é isso e aquilo. E acabaram contratando um Scrum Master, mas não era muito claro qual que era o papel dele dentro do time, né? Então, a gente não sabia como ele poderia ajudar a gente, e a empresa também esperava que ele fizesse outras coisas. Então, acho que depende muito, assim, de ter claro, né, qual que é o papel dele, como que ele pode ajudar a organização, porque pelo que eu vejo, nesse período eu troquei de empresa, mas eu percebi que é muito claro, assim, às vezes até no RH, ali na estrutura da empresa mesmo, não sabe muito bem como que essa pessoa, né, ela pode ajudar ali o time. Então, acho que talvez pare-se de comentar muito sobre isso, por não saber como utilizar essa pessoa dentro dos times ali. Legal. Agora, gente, é o seguinte, vocês vão votar se vocês querem continuar nesse tópico, tanto faz, ou vamos para o próximo tópico. Então, todo mundo clica na mãozinha. E aí, eu vi que o Osni colocou aqui no chat, mas eu vou dizer para vocês assim, tenta comentar lá no link off, tá? Se você quer, se você tiver um comentário, em vez de jogar aqui no chat do Zoom, coloca ali embaixo. Então, ó, como tem 4 que querem continuar e 5 que estão no meio do caminho, eu vou colocar mais 3 minutinhos, tá bom? E aí eu chamo o Boécio. Vai lá, Boécio. Dificuldades com a tecnologia aqui para dar o mute. Eu acho assim, primeiro ponto, o papel de Scrum Master já deveria ter morrido. Você ser apenas Scrum Master já não cabe mais em organização nenhuma. Né? Ou você é um Agile Master que olha para mais de um framework, método e tudo mais, ou você já está com uma arma na cabeça se você só olha para Scrum. É muito pouco, né, para um contexto atual. Eu acredito assim, que essa junção de alguns papéis que às vezes não estão tão bem claros, né? Por exemplo, tudo aquilo que envolve o Product Owner, o PO, eu acho que vai ser muito mais agregado ao agilista para fazer esse trabalho. Por outro lado, tudo aquilo que envolve o agilista dentro de time vai ser cada vez mais levado para os times. A gente começou a agilidade há vários anos atrás aí, e vem até hoje com aprendizados, com cerimônias, métodos, frameworks, métricas e etc., porque ninguém aprendia isso. Começaram algumas pós a ter no seu currículo essa matéria envolvendo agilidade. Hoje em dia tem graduação que já tem a matéria de agilidade. Portanto, Dev, QA, todo esse pessoal vai começar a entrar no mercado já com este conhecimento.
já. Então, eles já vão poder ter esse trabalho, essa função aí agregada àquilo que eles fazem. E desde sempre foi se falado sobre times auto-organizados, né? Os times que resolveriam as coisas. O agilista não era para ser parte do time, ele deveria fazer um trabalho momentâneo ali de ajudar o time, como é que faz, como não faz, o que é um Kaizen, melhorias, retrô, e tudo mais. A dele, precisa de dele para começar, né? Precisa ser todo dia, aqueles 15 minutos, tem que ser 15. Métrica, o que é lead time, throughput e por aí vai. Como extrair insights de métricas e fazer uma passagem de conhecimento para depois sair. A gerência de time também é algo que tende muito a ir acabando com o decorrer do tempo. Vou parar por aqui, que já estourei todo o tempo. Vamos voltar aqui, Bárbara, segura aí, vamos ver se o pessoal quer continuar. Eu acho que não vou, acho que hoje agora vai acabar, hein? Tem um que quer continuar. Votem aí, pessoal, senão a gente já pega o próximo tópico. Hoje, né, como o tempo também é escasso, a gente vai ter que passar mais por cima dos tópicos, mas acho que a maioria agora prefere terminar, tá? Então, Bárbara, vamos ver aí na próxima, daí você contribui. Qualquer coisa, ó, coloca aqui como comentário, tá? Porque daí a gente vai... Inclusive, depois eu vou exportar esse link off table e a gente tem como acompanhar. Então, eu vou mover aqui para discutido e vamos pegar o próximo. A bolha da agilidade estourou. Raquel, você quer comentar? Boa tarde, gente. Boa tarde. Eu tenho pouca visibilidade da área, eu sou recém-chegada, mas do final do ano passado para cá, eu senti uma diminuição no que tange às vagas e oportunidades, e, na verdade, a gente está vendo aí no mercado até um pouco de demissão e alocação e diminuição do quadro no que tange a agilistas em si. Então, essa é a minha questão. Está diminuindo mesmo? Essa é uma percepção só minha? O que vocês acham? Bom, essa já levantou, dá a sua opinião, e quem tiver coisas a contribuir, já sabe, é só levantar a mão. Aí, Bárbara, eu vou entrar depois da Bárbara. Vai lá, Boés. Raquel, o pessoal tá aqui. Eu não acho que estourou a bolha da agilidade. Eu acho que sim, existem esses caminhos novos aí que foram discutidos até no tópico anterior e que vão acontecer, mas a gente tem que lembrar, nós estamos passando por uma crise financeira, né? As empresas estão cortando aquilo que elas enxergam como menos, e o que menos envolve o core business da empresa. Quando envolve mais diretamente o core business, não tem tanto cortes assim. Então, eu acredito que é um momento, por isso que diminuiu, mas ainda assim, se você colocar lá no LinkedIn, agilista, Agile Master, em vagas, eu vejo ainda bastante vagas abertas por aí, né? Então, não vejo um estouro de bolha de agilidade. Eu acho que vai mudar e tem uma tendência muito grande. Toda crise ela exerce uma mudança aí nas características das empresas, do mercado, das organizações. E eu acho que vai mudar associado com o tópico anterior. Ó, Jailson, eu vou pedir de novo, mas coloquem lá no link off table os comentários. Eu estou replicando para lá, mas tenta concentrar ali, beleza? Vai lá, Bárbara. Oi, tudo bem, pessoal? Eu só queria concordar aí com o colega, né? Eu acho que a gente tem que pesar a questão do mercado, a economia, né? Levar em consideração a economia, mas eu vejo pela minha experiência aqui onde eu estou, primeiro que hoje eles não contratam mais Scrum Masters, né? Então, as vagas estão mudando de nome, né? Então, hoje eles contratam Agile Master, eles estão precisando de profissionais mais completos, né? E então, eu acredito que as empresas, elas estão passando por um momento que elas estão entendendo a necessidade. Cara, olha, eu acho que esse tipo de profissional que é só Scrum Master não serve, né? Então, eu preciso de outro papel, outro perfil.
E aí, e também vejo um lado muito forte de produto, muitas pessoas sendo jogadas ali para o lado de produtos, de negócio, né? E que nós, como agilistas, temos que saber ensinar essas pessoas. Então, cara, eu vejo que sim, que eles precisam de profissionais mais qualificados. Por isso, eu entendo que pode sim estar havendo uma percepção de redução de vaga aí de Scrum Master, mas é só uma percepção, não que a demanda diminuiu. Entendeu? A gente só precisa se qualificar mais para tal. Essa é a minha opinião. Muito bom. Se alguém quiser contribuir, levanta a mão. Mas eu vejo, até eu levantei para dizer que... Opa, eu falei a coisa errada. O nome agilidade foi muito infeliz, né? Até os próprios criadores do Manifesto Ágil jogaram esse nome muito meio sem propósito, né? E acho que a agilidade foi deturpada como muitas coisas aí, né? E a gente está também, algumas pessoas tirando, né? Deturpando a ideia de agilidade. Então, eu acho que a gente está mudando a visão que a gente tem sobre isso, né? Então, acho que até vai conectar com alguns outros temas, mas a ideia é agilidade por agilidade. Primeiro, a gente tem que saber o que é agilidade, né? E muitas pessoas estão tão ávidas em aplicar agilidade que não está nem parando para pensar por quê. Eu quero aplicar agilidade para quê? E aí você está lá no meio, no fim, eu costumo dizer, vira muito mais um esforço para que o Scrum funcione, para que o Kanban funcione, do que para resolver o problema que a gente está tentando. Então, eu apliquei Scrum para entregar mais rápido, mas hoje minha luta é para fazer o Scrum funcionar. Mas e a questão de entregar mais rápido? Ninguém mais olha para isso, porque todo mundo quer ter planning, quer ter PO, quer ter Scrum Master, né? E perde o sentido. Então, agora vocês vão votar aí se vocês continuam ou param com esse tópico, mas como já tem 2 na fila, acho que vale mais uns minutinhos, hein? Isso, vou colocar 4 minutos, que a gente tem 2 contribuintes. Vai lá, Álvaro. Não, bom dia. Não, eu gostaria só de... Tá me ouvindo? Sim. Não, só gostaria de manifestar uma opinião sobre que é o seguinte, as pessoas que... falando no meu caso específico, eu gerencio o projeto Waterfall há 22 anos. Projetos gigantescos, 10 em paralelo e tudo mais. E tenho todas as certificações de ágil, todo o conhecimento, mas o mercado valoriza só quem tem a experiência na agilidade. Quantas sprints você já tocou? Eles não valorizam o fato de... Porque seja com ágil, seja com Waterfall, seja com Scrum, seja com Kanban, seja com GA, você tem uma entrada, um processamento e uma saída, tá? E tem que gerar valor para o cliente final, né? Então, eu acho que isso que eu acho que é um pouco... prejudica um pouco, né? As pessoas não estão dando o devido valor à vivência de gerenciamento que as pessoas têm em relação ao ágil. É como se o ágil fosse o Scrum fosse uma coisa que qualquer pessoa pegasse na gaveta, ia lá e faz acontecer, entendeu? Esquece os soft skills necessários para ter o resultado, entendeu? Isso que eu sinto que é uma deturpação aí do mercado. Diga, Carlos. Bom, complementando, né, todas as falas que já passaram, né, tem a questão do mercado, mas também tem a questão de curva de adoção, né? Para mim tá no early majority e indo para o late majority, né? Então ainda tem muito espaço, né, de várias empresas adotarem, né, a questão de agilidade, mas como o Ti bem falou, né, um dos cursos que eu amo e que mudou minha vida é o do Software Zen, e que o Alisson Vale, ele traz muito disso, né, que a gente tem que focar no problema, né, tem que entender o porquê e não fazer ágil pelo ágil, né, que as pessoas estão acostumadas ao método, né, de pensar tradicional, em que o método vai resolver todos os problemas automaticamente, tipo, mas não vai. Isso o que a gente fala em treinamentos de Kanban, né? É que o Kanban, por exemplo, ele só vai mostrar os problemas, não vai resolver o problema. Uhum. Então, você tem que focar, né, ali em resolver as problemáticas, independente da ferramenta. Só vou discordar um pouco do colega anterior na questão de waterfall ser o mesmo, porque tem muita gente que faz o depara, né? Então, GP é igual a Scrum Master, mas não, como a galera falou no Love the Problem, num episódio que eu ouvi recentemente,
as pessoas têm que descartar os conceitos anteriores para que eles possam adotar um novo mindset. Então, tanto os critérios de sucesso, critério de sucesso é você atender o cliente, não você entregar dentro do escopo, prazo e custo. Eles podem ser restrições, claro, você pode ter restrição em alguma das variáveis, mas se você fixar todas, você está ferrado, fadado, né, ao famoso Bidoof, a ter só um plano pelo plano, entregar, e aí? Foi realmente agregado valor ao Valor. cliente? E uma coisa que eu vi, eu, por exemplo, acho que tem mais no papel do GP no PO do que no Scrum Master, minha visão. Mas, assim, hoje de manhã eu tive uma mentoria, não sei se ela está aqui, não está, né? Aí eu posso falar mais livremente, mas era um caso que as pessoas criaram 7 sprints paralelos por conta de não sei o que, mas no fim era tudo a mesma equipe. Então, isso foi o Osni, né, que falou. Eu acho que é uma coisa assim, se você nunca trabalhou com agilidade, você tende a fazer essas aberrações, né? Você transforma tudo em sprint, mas no final o maior trabalho dela é mais gerenciar esses 7 sprints paralelos e não está agregando valor nenhum para o processo. Então, as empresas querem quem tem experiência na agilidade, porque senão a gente tende a aplicar as coisas com um mindset antigo. Apesar da palavra mindset também ser muito ruim, mas é isso, né? É o que o Carlinhos falou, a gente não, e o legal de mudar os nomes, né? PO, Scrum Master, é exatamente para mudar a mentalidade, para a gente saber, não é a mesma coisa, é diferente, a gente precisa pensar diferente. Muito bacana. Vamos lá para esse aqui dá para falar o resto do tempo, hein? Como lidar com a politicagem? Quer comentar alguma coisa, Hugo? Vitor Hugo? Pode ser. Perdão por trazer tão polêmica aí. Não, mas é bom, é isso que a gente quer. Não, Como beleza. diz a Laura, fogo no parquinho. Grande Laura, grande Laura. Então, eu trouxe esse ponto aqui para a pauta. Eu cheguei aqui sem pensar em algo para escrever, mas eu lembrei de uma conversa que eu tive ontem com o Carlos, falando um pouco do contexto que eu estou trabalhando e tal. Aí eu trouxe essa insatisfação que eu tenho de que no ambiente que eu estou parece que tem muito essa questão de politicagem. Aí eu vou só explicar qual é a minha visão dessa politicagem para ficar claro para vocês, que é o quê? Parece que quando tem um problema, as pessoas elas estão mais interessadas em garantir o delas, em meio que esconder ali o ponto delas, meio que durante as discussões e tal, ficam jogando uns verdes ali para tentar ganhar algo benéfico para elas, ao invés de resolver o problema de fato. Entendeu? É triste, é triste. E aí, eu queria entender como é que a gente pode meio que transpor isso, porque eu acho que é mais uma questão de problemática cultural, né? É mais uma questão que acaba o sistema e se acaba contagiando ali um ambiente de uma forma que as pessoas acabam agindo dessa maneira e que no final das contas o problema não é resolvido, entendeu? Aí acaba necessitando que as pessoas tenham que fazer essa politicagem, acaba demorando, o problema em si não é discutido, a gente não pensa numa solução e acaba não dando em nada. Eu queria saber se vocês poderiam contribuir aí para a gente melhorar esse ponto. Eu já sou da linha radical nesse assunto, né, Vitor? Porque o que eu mais escuto é: Thiago, não pode ser bem assim. Thiago, tá, eu sei que assim é o melhor, mas ali não vai. Não sei o quê. Eu já falo, então você não vai conseguir ser ágil, já desiste agora mesmo. Porque se ninguém tocar nessa ferida, a coisa não vai acontecer, gente. Porque a gente vai implantar Safe, a gente vai implantar Scrum, mas no fim o que vai direcionar a empresa ainda é isso. Né, as pessoas querendo defender o seu território. O Jürgen, ele fala essa palavra território, que é o que a gerência cria. Né? Eu tenho a minha planilha, meu headcount, e eu tenho que defender isso com unhas e dentes. E num cenário assim, não existe colaboração e não existe propósito e entrega. Então, eu já acho que tem que ser mais ali na raiz, porque senão a gente vai conviver com isso para o resto da vida. E eu acho, sinceramente, né? O mercado está muito aquecido, eu não consigo segurar meus devs. Gente, um dev, uma pessoa jovem que se depara com esse cenário, ele já começa a mandar currículo no momento seguinte.
Então, assim, quem não parar para olhar para isso e enfrentar, não digo que você precisa chegar lá chutando a porta e, se bem que tem, né, o Elon Musk que está fazendo a revolução no Twitter, de certa forma o Elon Musk está fazendo isso. Quem não está a par do que eu quero, ui, tchau, e eu vou reinventar a empresa. Em alguns momentos tem que ser radical, mas se não for radical, tem que enfrentar esse problema de frente. Porque não existe agilidade e colaboração com pessoas defendendo o seu território. Né? Então, diga lá, Carol. Inclusive, o OKR nunca funciona. Por quê? Por causa disso. Vai lá, Carol. Oi, gente, só para contribuir também com esse assunto polêmico. Bom, eu trabalho numa startup e a gente foi adquirida por uma empresa grande, né? Aí nos últimos tempos. E aí o que a gente percebeu é que muitas squads começaram a procurar a gente para demandar algumas coisas, né? E aí a gente achou curioso isso, né? Porque a gente tem menos recurso que a empresa, e a gente foi entender um pouco melhor, e foi exatamente isso, né? A galera barrava muito na política, acho. E a gente, como startup, né? Eles perguntaram, o que vocês usam? Scrum, Kanban? Tipo, cara, a gente usa aqui o que dá certo, a gente faz desse jeito aqui. Se tem um nome para isso, a gente não sabe, mas dá certo, né? A gente nem sabe o que a gente usa lá, é tudo um pouco de cada, mas funciona. E aí eles acharam bem legal, porque, enfim, tem várias demandas que estavam paradas com eles há 3 meses e a gente conseguiu priorizar no nosso squad, porque quando a gente foi ver, era um negócio super relevante e importante, né? E aí, o que era para a gente ganhar com eles, né? Eles estão acabando aprendendo muito com a gente com essa questão de startup, de fazer acontecer mesmo, né? Então, o que eu sinto realmente, o pessoal é muito político e deixa de entregar muita coisa que agrega valor por conta disso. E é isso, né? Essa necessidade de pôr nome em tudo, né? De criar um fluxo para tudo. É importante documentar, obviamente, mas acho que o pessoal fica tão preocupado em documentar, em não meio que não seguir todas as etapas, que não entrega nada. E aí, quando eles perguntam, né, pô, mas onde isso está documentado? Eu te falo, cara, a gente não deu tempo de documentar porque a gente estava entregando valor. Meio que uma bagunça, né, vamos dizer assim, mas, putz, a gente entrega, quando a gente foi ver, a gente entregava muito mais coisas que a galera. A gente está em 5 devs e a galera está com 78. Então, a gente achou, assim, surreal. E a gente ficou É o muito caos chato. criativo e o caos organizado que a gente chama, né? Que é necessário um pouco de caos para a coisa acontecer. Muito Exato. bom. Vou colocar 2 minutinhos aqui. Vai lá, Jorge. Eduardo, desculpa, eu vi Sou eu. junto com Eduardo e pensei no Eduardo Jorge, te chamei de Jorge. Vocês estão me Vai ouvindo? lá. Estão me Sim. ouvindo, né? Ah, beleza. Minha câmera deu problema aqui. Eu só queria comentar um pouquinho, porque esse tema realmente, acho que todo mundo que trabalha com transformação digital, transformação ágil, acaba empacando, às vezes, nesse tema. E eu acho que, na minha experiência, o que eu vejo também é muito isso que o Thiago falou sobre essa questão, que ele até escreveu ali, a questão dos territórios, dos turfs, a galera tentando defender ali a sua visão, até tentar proteger mesmo o seu trabalho, e eu acho também que é um problema realmente cultural, e eu diria que é um problema até individual das pessoas em lidar com o próprio ego delas, de admitir, por exemplo, que existe um problema dentro da área que ela está trabalhando e que ela demonstrando aquele problema, porque às vezes, por exemplo, onde eu trabalho, existe a área de BI em que ela traz insumos para a gente poder fazer a transformação ágil. Então, as áreas, elas não sabem lidar com a verdade e os fatos que aqueles dados trazem. Então, ao invés de quererem lidar com aquilo, eles preferem deturpar o que aquele dado traz e ir para o mercado e buscar, às vezes, uma consultoria que vai trazer uma promessa de uma bala de prata para resolver, porque é mais fácil do que elas lidarem e assumirem com coragem e transparência o problema que elas têm dentro das suas próprias áreas. E isso acaba empacando completamente o processo. Aí eu concordo muito com o Thiago, que eu acho que nesse caso tem que ser mais radical, porque não existe agilidade nesse ambiente em que existe uma concorrência velada entre as áreas, não existe essa cumplicidade. Então é muito mais fácil falar assim, então abandona a agilidade, muda o discurso e vamos para outro caminho, porque é muito mais fácil do que ficar dando murro em ponta de faca, né? Vamos ter que ver aqui. Ih, o que vocês votam aí, pessoal? Ó, Boécio, eu vou fazer o seguinte, vou dar 1 minuto para você dar a sua opinião, aí a gente vai para o próximo.
Vi vários comentários aqui que são interessantes aí sobre dar visibilidade, transparência e etc., que acho que são válidos. O que eu não percebi, a não sei que eu tenha comido bola e com o que tenho falado, é por que essa pessoa está trabalhando nessa politicagem? Todo mundo tem uma dor, todo mundo tem uma necessidade. CNV, né, que é comunicação não violenta. Quem se comunica de forma violenta é porque tem alguma necessidade não atendida. Tem alguma necessidade. Vale a pena, às vezes, também entender o que é essa necessidade, por que está indo por esse caminho, que muitas vezes dá para resolver por aí. Às vezes é medo, né? Vamos aplicar agilidade. A pessoa já entra na defensiva porque, opa, preciso garantir meu emprego. E aí o problema já está em outro lugar, bem colocado, Boés. Acho que o Carlos falou da adoption curve, né? A pessoa é um laggard ali e tentaram passar por cima dela. Porque território é isso, as pessoas vão tentar defender, só que geralmente porque ela está com medo, gente. A gente defende o nosso território quando a gente está com medo. Como tirar o medo? Isso é gestão de mudança, né? Quem está fazendo a gestão dessa mudança? Érica está por aí? Consegue comentar? Oi, Aqui tô é. aqui, sim. Diga, Érica, qual que é a sua dor? É bem complementar aos demais, assim. Então, a gente tendo essa sensação, né, de que o SM está perdendo valor, né, ou de repente os times estão mais maduros e de um outro lado, o Discovery vai ter mais força, ou seja, os POs eles vão assumir mais as atividades deles de fato, os papéis, ou de repente isso também vai ser redesenhado, é mais nesse sentido. POs e PMs, Legal. né? No caso, a área de produtos como um todo, né? Diga, Boés. Está na linha do que eu tinha comentado também sobre o seu papel, acho que o papel de Scrum Master vai deixar de existir, se não me engano, e que foi nessa linha. Tem uma pergunta ali de novos papéis vão surgir na agilidade, que é o próximo tópico, que eu vou acabar respondendo aqui. Sim, tem um papel que está surgindo aí, e em alguns lugares se chama VSO, outros VSM, que é o Value Stream Manager, uma pessoa que vai olhar pelo fluxo de valor, tanto com skills de agilista quanto de produtos. Então, eu tinha comentado lá sobre a diferença de PO e PM. PM é a pessoa que é o gerente de produtos mesmo, está gerenciando um produto. O PO, muitos daqueles que são estilo garçom, que só abre o ticket ali, essas atividades de backlog, de quebras, de entendimento de negócio, é cada vez mais cair para o lado do agilista. O agilista sempre precisou ter essa skill de facilitar a discovery, né? Então, essa já era uma skill necessária anteriormente a essa conversa. Não estamos nem falando de 2023. E eu queria repetir um ponto. SM, esqueça um pouco. Tá? Acabem com essa história de Scrum Master, o mestre do Scrum. Scrum é só mais um, é só um framework. Então, Scrum Master já morreu. Tanto que até em vagas que tem o termo SM, se vocês lerem lá o job description, não está falando que é para você ser mestre de Scrum. Está falando de outras coisas. Mas é só um termo que já é morto. Diga, Carlos. Complementando aí o que o Boés trouxe, desde 2020, a minha mentora e eu, a gente tem falado, né, que quer dizer, ela tinha visto já no mercado essa tendência, né, que produtos ia estar mais forte, e eu vi mais na pele, assim, quando eu estava explorando desde o ano passado mais a blockchain, né, as startups internacionais que trabalham com isso, né, então muitas delas buscam, até porque é um trabalho, né, assíncrono, mais
pessoas de produto do que a pessoas agilistas. Eu não estou dizendo que não dá num ambiente assíncrono, né, agilistas agregarem valor. Eu acho que também falta maturidade dessas startups, né, em entenderem o valor do papel, né, mas em si, né, porque são startups e também já nascem, né, com um outro mindset ali, já focado em resolver um problema e tudo mais. Eu acho que já está um pouco mais natural, né, a agilidade, mas ainda assim, né, eu acho que tem problemáticas que eles não estão resolvendo bem, principalmente a nível de design organizacional, etc. Mas aí é aquela questão, né, dos 4 domínios da agilidade. Em qual dos 4 domínios, né, que você vai se especializar? Eu acho que acaba tendo outros papéis também que podem complementar esses 4 domínios que existem em outros contextos que a gente não está ligado. Por exemplo, na Web3, né, na blockchain, do domínio cultural, muito é tocado pelo community manager, né? Que tem muito essa pegada de comunidade e tudo mais. Então, ele acaba puxando isso também da questão da cultura ali daquela organização. Então, a gente tem que ir além, né, dali do aspecto de nível de time, né? E abranger, né, os 4 domínios de agilidade. E aí, se for mais para lado de produto, ou para lado cultural, ou para lado de design organizacional, aí vai depender do contexto. Então, eu acho que é essa abrangência maior. Enquanto vocês votam, eu só ia comentar isso, só cuidado, porque eu tenho visto muito VSO e VSM, que no fundo é um gerente disfarçado de papel ágil. São A lugares que estão agilista também implantando. foi, tipo, no começo, a Não, agilista sim, também. Aliás, no começo não, acho que deve ter até várias hoje, aí mas é que que muitas são. empresas que estão implantando Safe e frameworks assim, eu vou dar 2 minutinhos aí, quem quiser Safe na contribuir, ágil. levanta a mão. Mas as empresas, elas falam assim, e o gerente, o que que eu faço? Aí criam papéis como VSO e VSM, que na verdade, quando você entra na reunião, é um gerentão, que está lá controlando o budget e a alocação. Né? Então, não sei se não diria, eu acho que é necessário ter um VSM, um VSO, mas o que o mercado tem chamado disso já está deturpado, né? Porque tem que ter alguém que olha pelo fluxo de valor, né? No Anfix a gente chama de crew de experiência, por exemplo, ou dos crews. Mas vai lá, Bárbara, vamos na ordem aqui. Ô, Ti, só Oi. reforçando, lá no cenário que eu tô exatamente isso, a gente tem um gerente com esse nome, só que a gente tem, em teoria, 3 VS, né, 3 trens ali trabalhando, e a gente não tem uma pessoa para cada trem, né, então essa pessoa é um gerentão que está de olho nessas 3 coisas, eu estou fazendo o papel de RTE lá, então eu tenho que entender o fluxo de valor de cada coisa, manter no trilho todos os times planejando em conjunto. Então, cara, para mim, pelo menos aqui onde eu tô vivendo, é exatamente isso que você descreveu. E você vê que se você precisar de um gerentão para cuidar de 3 trens, já começou a quebrando errado os fluxos de valor, né? Mas vai lá, Boés. Bom, vou repetir esse ponto. Todo início é assim, tem deturpação mesmo de papéis. Lá antigamente, talvez muitos não tenham nem nascido ainda, quando o papel de gerente de projeto surgiu, e faz muito tempo, existia muita deturpação mesmo. Eu mesmo, como gerente de projetos, quando apresentava um projeto para algum cliente, eles me perguntavam, tá, e você, o que você vai fazer? Então, eu sou o gerente de projetos, eu sou o gerente do projeto. Tá, legal, mas o que você vai fazer? Então, era esse mal entendimento que você precisa estar lá entregando uma coisa muito clara, evidente ali. O dev está entregando o código, coisas assim. Então, isso tem umas misturas na cabeça das pessoas e todo início é assim. Vai ter algo deturpado mesmo. Meu alerta foi mais no sentido de você ver vaga assim e não se enganar, porque também a Bárbara falou que é RTE, mas, gente, o que eu mais estou vendo é RTE, você viu? E a pessoa não sabe nem o que significa ser RTE, não faz ideia do que é um RTE. E aí, no fim, coloca uma pessoa que é um Scrum Master Júnior para ser RTE. O que eu tenho visto disso no mercado, gente, e é impressionante. Aí as pessoas vêm atrás de mim para fazer um treinamento de RTE. Treinamento de RTE custa R$10 mil, é um treinamento tido como avançado.
Mas a pessoa, não, ó, agora você tem que virar RTE. E a pessoa não sabe mal o que é Scrum e tem que virar RTE. Então, tomar cuidado se vocês verem vagas assim, porque no final é isso que eu quis dizer, né? Que é uma coisa disfarçada. Mas novos papéis vão surgir? Quem que colocou? Thaís, quer comentar? Na verdade, eu acho que o pessoal aí já deu uma comentada sobre essa Já? pergunta, né, nas perguntas anteriores, e aí eu acho que, se ninguém se importar, a gente até poderia passar e pegar as outras já, porque eu já entendi essa questão aí que realmente vão surgir. Então, vamos pegar o da Carla aqui, que é sobre métricas, né? Vamos me aprofundar mais nas métricas de entrega. Carla, qual que é seu desafio? Cadê a Carla? Será que ela saiu? Apesar de que é um tema que a gente pode falar mesmo assim, né? Quer já Acho que não começar? está acho que não tá difícil de entender. Ela está pedindo 1 minuto. Eu vou respondendo aqui. Quando você puder, Carla, pode me interromper e, se estiver saindo do trilho, a resposta. O que eu acho que vai cada vez mais, a gente está falando de futuro, né, de tendência e tudo mais, que eu acho que o agilista e os times vão ser cada vez mais cobrados. É a famosa efetividade. Talvez a maioria aqui já ouviu falar do métricas de eficiência, que é o lead time, throughput, cycle time, aging time, são métricas de eficiência, que é o se eu estou fazendo corretamente algo. A métrica de eficácia, a gente tem que olhar mais para esse lado aí, se a entrega está sendo aquilo que deveria ser feito. A efetividade é, finalmente, você pegar a eficiência e a eficácia e juntar essas duas crianças num só, que é fazer corretamente da melhor forma possível aquilo que tem que ser feito. Então, essa efetividade é que eu vejo uma necessidade maior aí de trabalhar com esse olhar. De nada adianta você ter um fluxo super eficiente se você está indo para o lugar errado. De nada adianta você ter um objetivo muito legal ali, uma eficácia legal, está entregando algo legal, mas fora de time to market, está perdendo isso. Então, a efetividade é a junção dos dois. O Amanda Carlos. Vou colocar o link do Albino aqui. Desculpa, pessoal. Tive que só pegar aqui que não estava abrindo. É exatamente nesse ponto, porque assim, eu já trabalhei em empresas que a gente tinha toda a estrutura, utilizávamos, mas no final das contas chegava no meio do caminho, perdia todo esse raciocínio, porque não conseguia executar. Mas muito bem colocado. Eu esqueci o nome do rapaz que estava falando, mas foi nesse pensamento mesmo. Brad Pitt. Muito obrigada. Diga, Carlos. Então, complementando a questão que o Boécio colocou, né? Tem um outro episódio do Love the Problem que eles discutiram que não existe a proposição inicial, né? Não existe nem eficiência sem eficácia. Aí você fica, meu Deus do céu, né? Mas eu acho que tem muito do que o Alisson Vale coloca, né? Tipo, a eficácia, antigamente, ela era pressuposto, ou seja, as empresas faziam muito de, sei lá, de um eletrodoméstico, porque vai ter mercado, então quanto maior a quantidade, vai atender ali o propósito da pessoa ter um micro-ondas, ou a geladeira, etc. E você só tem que diminuir o custo para que você tenha uma margem de lucro. Hoje em dia, no trabalho do conhecimento, é o contrário. A eficiência pode ser um pressuposto ali, né? Mas o foco tem que ser na eficácia. Se você não estiver fazendo a coisa certa, é que nem às vezes a galera da K21 fala, né? Você vai estar entregando merda rápido só. Então, o que adianta? Você tem que tomar muito mais cuidado com a eficácia. E a mesma coisa com a eficácia das próprias métricas. Eu acho que o Rafa Albino sempre coloca isso muito bem. Por que você quer essa métrica? Você tem que sempre pensar no porquê do que você está puxando. Não adianta nada você ter 300 métricas, não saber interpretar elas, o porquê que você está tendo elas, né? Eu acho que o framework do Fit for Purpose traz questões muito boas em relação às métricas, né? Redefine os KPIs, que eu acho que é uma redefinição, assim, na mosca, e eu acho que era muito necessário, assim, para o mercado. Uhum. O que eu acrescentaria, né? Primeiro, para você ter eficácia,
você tem que esquecer um pouco da eficiência, né? Porque a eficiência, a busca da eficiência, ela mina o processo criativo. Porém, a gente tem que ter muita eficiência de processo. Porque uma empresa que consegue inovar tudo, ela tem eficiência dentro do seu gestão. E é o que a gente, porque senão a gente tem que achar eficácia, não deu certo, vira para cá, vira para lá, aí vai virar um caos. Então a empresa precisa ter uma certa maturidade de gestão para conseguir buscar eficácia. Senão fica um monte de gente dando tiro para todo lado, e aí a gente vai falir, né? Então eu acho interessante a gente pensar em eficiência de fluxo, essas coisas, para conseguir fazer. Não adianta nada, a gente tem aqui na Agilers um Fit for Purpose com 800 respostas, e eu não consigo parar para ter resposta a isso, né? Porque eu preciso primeiro ter uma eficiência de fluxo, para depois pensar em conseguir ir atrás da eficácia, né? Senão a gente vai ficar pulando de galho em galho e não chega em lugar nenhum. E outra, como fazer bem o que eu já faço, né? Fazer com eficiência. Deixa eu ver uma coisa. Bom, gente, eu acho que vai ter que ser o último tópico. Eu vou deixar um minutinho. O Boesso tá... O Boesso, hoje de manhã eu ouvi uma dica, ontem, quando a gente está lidando com pessoas prolixas, você tem que dar um tempo exato, tipo, ok, tenho 2 minutos, fala o que você tem para falar. Eu vou testar esse tópico, vamos lá. Vai lá, Boesso, 1 minuto. Eu acho bem válido aí os complementos que vieram e aí só um reforço, né? Cuidado com métrica de vaidade, né? Aquilo que não agrega em nada. Cuidado com métrica em cima de pessoa, né? Gestão vindo pedir para você o lead time do dev fulano de tal. Cara, o dev fulano de tal, ele faz parte de um time. Então, qual é o objetivo? Está querendo perseguir a pessoa? Está querendo encontrar algum culpado? Vale sempre procurar o objetivo. E não necessariamente eficiência está diretamente ligada com eficácia também. Cuidado, eu vou publicar no LinkedIn uma brincadeira com métricas aí de eficiência versus eficácia com relação à Copa do Mundo. Mas vou abrir rapidamente aí para vocês. O jogo de Marrocos com Espanha, por exemplo, a Espanha massacrou Marrocos. Se você olhar só as estatísticas do jogo e eu perguntar qual foi o placar, você vai jogar um 5-0. Foi 0-0. E Marrocos ganhou nos pênaltis. Então, tem que ter um certo cuidado também com as métricas, como usar. Por último, a North Metric é uma métrica importante. A North Star Metric, você olhar uma única métrica ali da organização, que mais importa, e focar naquilo. Ótimo, mas North Star Metric é também para alguns cenários, né? Principalmente. Mas legal, muito, muito bom, gente. Carlos, um YouTube. Álvaro, eu vou fazer o seguinte, vamos só partir para os finalmente aqui, para a gente poder liberar o pessoal, que já está praticamente no nosso time box. Deixa só eu compartilhar com vocês, inclusive quem tiver no YouTube, depois eu vou colocar esse link também. Mas alguém perguntou, né, de novos frameworks, tal, que eu falei que eu fujo disso, mas recentemente eu me apaixonei por um modelo, que não é um framework, se vocês falarem que é framework, o Jürgen fica pé da vida, mas ele é uma biblioteca aí de padrões e coisas que eu achei sensacional. Então, quem quiser conhecer o Anfix, que para mim está muito ligado a essa ideia do futuro da agilidade, né? Tanto que o mote que saiu no final das contas faça seu próprio método. Né? Porque, é Scrum, é Kanban, é Safe. Gente, nenhum deles vai funcionar. Nenhum. O que vai funcionar é o modelo mais adequado para o seu cenário. Né? Então, a gente precisa aprender a entender nosso cenário e agregar aquilo que agrega valor para a gente e faz diferença. Tá? O Anfix, ele tem esse propósito. O Anfix, e esse link que eu passei aqui, eu tenho um Anfix Pocket, né, que é para vocês terem uma ideia do que ele é, tá? Então, quem quiser saber, a gente tem um desconto para o pessoal do Co-Learning, então vou apresentar para todos vocês, tá bom? Deixa eu pegar. Você quer saber o nome do quê, Amanda? É do Anfix?
O legal do Safe, hoje a minha crítica para o Safe é diferente, Boécio, porque assim, tudo que o Safe ensina é aquilo que as empresas praticam. Tá? O Safe ele só consolidou tudo isso. O que eu acho ruim é que o Safe tentou colocar tudo num lugar só, né? Então ele tentou e ele direciona muito. Então o Safe não ensina muitas coisas legais, mas o erro é você querer fazer exatamente do jeito que o Safe ensina. Porque daí você fica amarrado a esse framework, que é um framework complicado. Então, ele não é legal. Até, de novo, eu ouvi uma vez, quando a K21 se posicionou sobre não ensinar Safe, por quê? Você está num ambiente complexo, e aí você chega com um Safe, que é um modelo complicado. Aí vira o caos, porque as pessoas já estavam num ambiente complicado e complexo, e aí elas têm que se adaptar a um novo modelo complicado, e isso deixa todo mundo perdido. E esse é o grande erro. As pessoas já estão perdidas, você ainda fala, agora você tem que virar PO, agora você tem que ser RTE. Aí as pessoas vão ficar mais perdidas ainda. Então, qual que é a grande lance? Comece simples, né? Muda uma dor, daí você vai para a próxima dor, e assim você vai virando a chave. Tá? Ou uma outra alternativa que daí eu acho legal, que daí o Safe entra bem, é Big Bang. Vamos mudar tudo de uma vez. Mas aí a empresa tem que ter uma disposição e uma gestão de mudança muito violenta para fazer isso acontecer. E hoje, pouquíssimas vezes eu vi isso dar certo. Porque, assim, tem que ser uma empresa com uma disposição muito grande. É muito difícil isso funcionar. Então, o que as empresas fazem? Ficam no meio do caminho. Aí você não é nem aqui, nem ali. E aí também não dá certo. Né? E se você não começar por time, não adianta nada. Você pensar em ágil escalado se você não trabalhou dentro dos times. Você só vai escalar caos. Para mim, Safe não é ágil na brincadeira aí. Eu acho que o nome é horrível, que é o framework de ágil escalado. Não é ágil. Eles poderiam chamar de framework de projeto escalado, qualquer coisa assim. Eu acho um framework que pode ser utilizado, principalmente em empresas que são muito ainda engessadas. Né? Na verdade, ele deveria ser chamado, e acho que foi como ele nasceu, um framework para Scrum em escala. E aí depois ele foi se entrando em vários meios para virar agilidade em escala. Mas o Safe é uma forma de escalar o Scrum. Assim como o Nexus, assim como o Scrum of Scrums, assim como outras frameworks. Mas até o LESS, eu acho que todos eles é uma forma de tentar escalar o Scrum. Só que a gente já percebeu que o Scrum já não é tão legal para times. Eu acho que o Scrum também tem cenários muito específicos. Então, a ideia é, para o meu time, Scrum faz sentido? Vamos usar Scrum. Não, é melhor um Kanban, vamos usar Kanban. Para minha base, minha tribo, minha vila, minha comunidade, a PI Planning faz sentido? Vamos fazer uma PI Planning, é uma boa prática. Só que o problema é, galera tudo fazendo PI Planning num cenário que não requer PI Planning. Ou faz uma PI Planning, mas só entre PO e SM. Está jogando dinheiro fora. Então, essa que é a ideia, é olhar para o seu cenário e falar o que cabe aqui. Qual que é a melhor abordagem? O Safe pode ser que seja, mas o Safe, para funcionar do jeito que ele se vende, tem que ser um cenário muito específico. O erro, acho que é a gente pensar que o Safe funciona para qualquer coisa. No mínimo que você precisa ter no Safe se a gente está aqui hoje em 40 pessoas e a gente for formar um trem, a gente tem que ter colaboração e dependência entre a gente. É possível a gente ter um backlog único para todos nós? Ou cada um aqui trabalha numa coisa diferente que não se relaciona? Se for o primeiro cenário, o Safe pode ser uma boa pedida para a gente. Se não, não vai ser o Safe. O Safe ele requer que, dentro de um trem, todo mundo esteja no mesmo backlog, com a mesma visão e o mesmo destino. Por isso que é um trem, porque tem um destino único. Agora, se metade de nós está indo para um lado, metade para outro lado, não tem por que a gente fazer Safe e fazer PI Planning. Então, é entender o cenário e o indo contexto. em direções assim, né? Não para lá, tá vindo assim. Não, ou paralelo. A gente está caminhando junto, mas a gente não se cruza. Para que a gente vai ficar 2 dias numa sala planejando junto, se cada um tem o seu mundo isolado?
Mas é o que o SAFe pega, PI Planning. Dá escrito lá no framework. Se você não faz PI Planning, você não faz SAFe. Então, assim, pode falar o que for. É prescritivo, não é prescritivo? Não importa, eu lembro dessa frase. Se você não faz PI Planning, você não está fazendo SAFe. Está escrito lá, gente. Tem o link oficial do SAFe, não é o Thiago falando. Beleza? Quer falar alguma coisa? Oi? Não, só foi piada. Não tá fazendo safe, tá fazendo perigoso. E safe então, Thiago, deixa eu só colocar Diga. rapidamente. Eu acredito muito, e acho que as empresas não estão fazendo, numa integração do OKR com os projetos, com o Scrum, com o Kanban, com o que seja, porque você escrevendo bem qual que é o objetivo que você tem, e nas iniciativas, então lá os times executando e entregando as iniciativas, você checando isso num grupo de OKR, que seja trimestralmente, semanalmente, fazendo análises e não indo para frente a cada 3 meses, caso não esteja atingindo o objetivo, aí sim você consegue, talvez, responder muitas das questões aqui, ou seja, você vai ter eficácia e junto com eficiência, e eu acho que se integrar o OKR com projetos, eu acho uma dica legal. Eu acho sensacional, mas aí, Álvaro, a gente cai no principal erro que as empresas que usam o OKR caem, que eu acho que é 11 em cada 10 empresas. Focar em iniciativa. E o OKR não é iniciativa. O OKR é objetivos e resultados chaves. Iniciativa é o que a gente vai fazer para atingir isso. Então, sim, vamos fazer as iniciativas com gestão de projetos, seja Scrum, Waterfall, Kanban, o que seja. Mas o OKR é outra coisa. Só que eles têm que se encontrar. Exato. Para isso que você faz análise do OKR, para ver se as iniciativas estão batendo com... Para ver se as iniciativas estão fazendo sentido para os OKRs. Mas, assim, a gente não pode deixar que a definição de iniciativas influenciem a criação dos OKRs. Inclusive, teve um cara que postou esses dias, joga seu backlog fora, se tem um monte de coisa lá, deleta, porque se for necessário, ele vai aparecer de novo. E para escrever um bom OKR, você tem que fazer isso, você tem que deletar seu backlog, esquece dele. Terminou de escrever os OKRs, aí você pega seu backlog de volta e fala, o que aqui faz sentido? O erro é que as pessoas tentam escrever um objetivo já pensando em implantar uma iniciativa. Ou seja, você está pegando uma iniciativa que você já queria e transformando ela em objetivo. Aí que está um erro que as empresas cometem. Entendi. Legal? Gente, acho que era isso. Vamos nessa? Sexta-feira, ano novo, então desejar aí ótimas festas e ótima virada para todo mundo. Ano que vem a gente vai voltar com tudo, a gente está até vendo se vai ser viável fazer uma agenda semanal, mas a gente vai ter bastante coisa, bastante novidade, fiquem atentos. A Agilers em si está saindo de férias hoje, mas a gente volta com tudo lá na segunda semana de janeiro. Inclusive, combinei com a Laura, olha só, Boécio, 17 de janeiro, se tudo der certo, a gente vai ter uma PI Planning no Open Room. Vai ser um evento de 4 horas e a gente vai rodar mesmo, entendeu? Então, eu quero ver que se a Laura colocar 100 pessoas, eu vou ter que me virar para rodar uma PI Planning com 100 pessoas. Mas eu gosto de desafios, então espero vê-los lá. Credo. Não, mas as pessoas precisam aprender o que é uma PI Planning de verdade, né? Porque outra coisa que tem mais por aí é PI Planning meia boca. Daí, sinceramente, é melhor não fazer. Né? Então, vamos lá, gente. Boa sexta, bom final de semana. Fogo no parquinho, Thiago. Oi? Fogo no parquinho. Beleza, gente? Bom final de semana. Muito obrigado por tudo isso. E depois a gente coloca lá no YouTube. Compartilhem aí com a galera para a gente... Né? Eu fiquei com medo, porque Lean Coffee é desafiador, mas hoje vocês estão de parabéns aí, gente. Obrigado por toda a contribuição. Deixa eu parar a gravação, aí vocês podem me xingar.